Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estou aqui com a doutora Zélia para conversar mais um pouquinho, já fazendo um aquecimento aí do nosso simpósio que vai acontecer no dia 28 e 29 de novembro, online, de 2025 agora. E a doutora Zélia é uma das palestrantes, aí, uma das pessoas que vai estar conduzindo um horário. E eu trouxe ela para a gente conversar um pouquinho, saber um pouquinho da trajetória, né, da carreira dela, como é que ela chegou nessa parte de mudança de estilo de vida, de coaching, de mudança de comportamento, e para ela se apresentar. Então, Zélia, fica à vontade, pode se apresentar, Bom, o microfone é seu. bom, João, primeiro eu agradeço pela oportunidade de a gente estar conversando. Como ele, só para me apresentar, eu sou a Zélia, eu moro em Campinas, sou médica geriatra. Eu fiz uma formação longa até chegar aqui, fiz medicina, depois fiz medicina interna. Aí fui fazer geriatria, porque era uma área que sempre me apaixonou, essa coisa do cuidado é uma coisa que me encanta, que eu acho que tem muita relação com o que é a medicina, com o que a gente pretende na medicina. Eu acho que na geriatria é um lugar que você encontra espaço para ser médico de verdade. E aí, ao longo do tempo, já acabei navegando na área de gestão, fiz GV, acabei trabalhando com gestão em saúde muitos anos. Fui fazer um mestrado na gerontologia, com esse olhar para o envelhecimento, que é uma coisa que me encanta. E na prática do consultório, no dia a dia, uma coisa que a gente fica muito claro é que ao longo do curso de vida, a medicina ela tem um vício de atuar no controle de sintomas, praticamente, né? Então, a doença já é estabelecida, você tem lá sintomas dessa doença, com várias escalas de significâncias clínicas na vida vários impactos na vida do paciente e acaba que as ferramentas que restam para a gente, elas são muito paliativas, elas não são efetivas de fato, então uma coisa que me frustra muito, ainda mais quando na geriatria fica muito claro que quando aquele sujeito chegou naquele lugar, por várias questões, tudo foi fruto de escolhas ao longo desse percurso, né? Do percurso de vida mesmo, né? A coisa do lifespan é uma coisa que acaba ficando muito transparente nessa hora. E aí eu acabei descobrindo a medicina do estilo de vida como uma ferramenta para de certa forma, dar a oportunidade da pessoa se responsabilizar também pelas suas escolhas com mais consciência, porque eu vejo que na prática clínica o médico tem pouco tempo para estar dialogando com os pacientes, ah, e não existe um compartilhamento real de um compromisso com o próprio cuidado com a saúde, né? E eu achei a MEV uma resposta daquilo que eu procurava há muito tempo, assim, que é adquirir ferramentas que me possibilitassem acessar essa pessoa e compartilhar com ela as escolhas do próprio cuidado, assim, em saúde. Que eu falo que tem uma coisa que a gente faz muito lá no Instituto, que é onde eu trabalho, que é o meu consultório, que a gente chama de Instituto Vimos, que a gente faz um trabalho muito a gente fala que é um letramento em saúde, assim, a gente acaba aprendendo junto com os nossos pacientes, com os nossos clientes, a um pouco mais sobre relação saúde e doença e escolhas, né? Então, acho que é isso. Aí, para dizer onde que eu cheguei aqui no simpósio, eu fui fazer lá a especialização lá no Einstein e conheci a Dani. E, enfim, e aí eu tô aqui. Aí você vai perguntar para mim por que no simpósio a gente vai estar falando sobre menopausa. Porque porque eu acho muito interessante. O assunto hoje parece que está muito em pauta, você vê muito em rede social falando sobre isso,
mas já há alguns anos é alguma coisa que me trouxe uma reflexão, considerando que a medicina tem um viés muito masculino e parece que essas questões femininas ficaram um pouco de lado, principalmente com relação às queixas relacionadas ao processo do climatério, né? E a gente não pode desconsiderar que o climatério começa muito cedo na vida da mulher. Ele não é um evento que simplesmente vai acontecer lá aos 50 anos quando a mulher entra na menopausa. A gente começa a experienciar isso já muito jovem. Hoje eu considero jovem, lá 35, 40 anos. Para mim, que sou geriatra, é extremamente jovem. Sim. E é uma questão que vai fazer com que essa mulher tenha uma vida compartilhada com essa questão da menopausa, do evento da menopausa, que é o pós-menopausa que vai impactar quase metade da vida dela. E pouco se fala de como lidar com os sintomas, o que pode ser feito, para que haja uma qualidade de vida melhor e que a gente consiga lidar com isso. E foi muito surpreendente, porque quando eu comecei a experienciar a minha menopausa, o meu climatério e essa fase de transição, é uma coisa de outro mundo. Ninguém, em nenhum momento na vida, na faculdade, na academia, nunca ninguém conseguiu passar a dimensão do que é isso, na verdade. Eu acho que só consegue experiência, e é uma experiência que é uma experiência única e, e coletiva das mulheres. E que isso a gente não aprende na faculdade. E a gente, mesmo na prática clínica, quando você ouve o seu paciente falando de questões relacionadas à menopausa, que tem impactos, inclusive, na vida mais avançada, que é o meu público-alvo, elas são muito pouco compreendidas ainda, né? E aí, numa discussão de o quanto isso é relevante para essa mulher que está envelhecendo, aí vem a questão da menopausa. É por isso. Então, aí a Dani lembrou desses assuntos que a gente discutiu no passado e, e veio a temática lá para o simpósio. Eu vou só fechar o vídeo, o áudio, só um segundo. Pode só. Você está ouvindo barulho de fora? Não, não estou Ah, ouvindo, então não. vamos continuar. É porque tá vindo Ah, uns barulhos aqui, que tem um moço instalando um negócio aqui e um é, barulho vindo aqui do lado. Não tá não, atrapalhando, né? não tá ouvindo, não. Tá. Mas acho que é isso. Ah, não, é interessante você colocar toda essa trajetória e vou puxar um gancho do que você falou lá no começo, né? Porque lembrando da minha formação, né, dessa parte de climatério e menopausa, é, mais uma vez a gente vai muito para as questões patológicas, né? A gente vai olhar que aumenta o risco é, de alguns cânceres, aumenta o risco de osteoporose, mas muito pouco realmente é falado do impacto na vida, na qualidade de vida, nos sintomas que surgem, em como lidar. E aí eu queria ver, né, que você estudou bastante essa área aí, o que que você percebe, né, ou trouxe aí que a MEV e o coaching, né, e esse olhar de escutar as singularidades de cada pessoa, né, como isso impacta cada pessoa, conseguiu trazer para o seu atendimento, né, e aí conseguiu talvez trazer para essa sua angústia que você tinha, né, da medicina só chegar muito tarde, muito depois que as coisas já tinham acontecido, né? Como é que foi isso para você? É interessante isso que você trouxe, porque mesmo quando você vai conversar com os ginecologistas a respeito de como eles recebem essa questão das queixas relacionadas aos sintomas da pós-menopausa, é, elas diminuem na escala do tempo de consulta de importância. Então, às vezes, nem o paciente, porque está tudo muito concentrado na questão da doença, do que pode ter, que não traz, ou melhor, não dá relevância dentro do momento de consulta desses sintomas que nos acompanham. Eu vou falar nos acompanham porque eu experimento isso e é É, impressionante o quanto que é presente no nosso dia a dia, né? E eu acho que no que diz respeito à medicina do estilo de vida,
ela abre espaço para essa mulher dentro do consultório trazer para ela, trazer para a gente discutir o impacto dos sintomas no dia a dia e no cotidiano dela. E aí é muito engraçado, porque surge aí um lugar novo de cuidado, que eu acho que é justamente esse. Como eu vou lidar com os meus sintomas? Porque eu tenho alterações de humor, eu tenho, além dos sintomas vasomotores, os sintomas geniturinários, tem uma gama de coisas que vão aparecendo que nós mulheres precisamos ser instrumentalizadas de como lidar com isso. E uma coisa que este seminário trouxe, que eu achei muito interessante, que é de compartilhar a experiência que a Ellen traz, e aí eu vou falar para você de coração, me surpreendeu demais, e a gente está muito aquém aqui ainda no Brasil, e a gente precisa adquirir essas ferramentas, porque ela vai trazer, inclusive, questões do impacto desses sintomas na vida corporativa dessas mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão trabalhando, que têm filhos adolescentes, porque é uma idade muito ingrata. A mulher, ela está sentindo um declínio físico, ela tem essas oscilações, tudo que a diminuição do estrógeno nos traz de presente, isso não é uma condição patológica, então a gente tem que olhar com isso não como uma doença, mas como um fenômeno natural do curso de vida, mas que isso tem uma relevância no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, dentro dos lares, né, dessas mulheres e que a gente precisa aprender coletivamente a lidar com esses sintomas. Então, não é só trazer a queixa dentro de um ambiente de consultório médico, mas é como eu vou lidar com esses sintomas todos que vão aparecendo, como que eu vou atrelar uma melhora disso com a minha alimentação, com a minha rotina de sono, que é fortemente, que é absurdamente afetada por essa questão Sim, da, da, da do climatério, da pós-menopausa, principalmente, e que ferramentas que a gente pode se apropriar para tentar melhorar isso e conviver de uma forma mais saudável, inclusive, mais natural, discutir os temas que são relacionados. A gente vive numa sociedade que, de certa maneira, ela é muito cruel com a mulher, em certa medida, porque eu, como geriatra, posso dizer que a gente tem uma questão de idadismo na sociedade, que tem um preconceito com aquele que envelhece já. Já tem um olhar sim. Uhum. preconceituoso com uma pessoa que envelhece. Agora, a mulher que envelhece, e essa coisa da menopausa tem uma relação com a performance, com a perda de performance, seja Perda ela de performance. assim, seja estética, porque existem mudanças que são físicas, né, que são corporais, e que passa a ser também fonte de sofrimento. Então, o olhar para essa pessoa também tem um peso. Como a gente se olha, tem outro peso. Então, a MEV cabe, inclusive, para conseguir lidar com tudo isso, porque não basta, talvez, você ir ao ginecologista e fazer uma reposição hormonal. É muito interessante a questão da reposição, já foram desfeitos vários tabus em relação a isso, mas, para além disso, tem coisas que precisam ser olhadas. A mulher vai perder massa muscular, precisa ter um entendimento do quanto é importante trabalhar com a questão física, com a atividade física. A questão da alimentação, saiu um artigo agora em 2025, quando eu estava preparando algumas coisas do seminário, que falava estritamente da medicina do estilo de vida no enfrentamento dessas alterações, né? Dessas novas aquisições, que é um privilégio evolutivo da espécie, de certa medida, porque, e aí o geriatra falando, se a gente antes tinha uma sociedade, uma humanidade que não vivia tanto, ela passa a viver mais e passar mais tempo experienciando
essas questões que são fisiológicas também, em certa medida. Sim. Mas, de novo, embora a gente tenha uma compreensão clara do quão fisiológico são essas alterações, apesar de, né, deles serem fisiológicos, o quanto eles são impactantes. E eu posso falar assim, causa própria, de experienciar na pele e conseguir hoje ouvir melhor as pessoas que vêm trazendo essas queixas, que às vezes trazem queixas dos sintomas lá com 80 anos de idade, que ainda sente fogacho, que ainda tem uma questão com sono, que se soma ao próprio envelhecimento, à própria idade mais avançada e que precisa ser cuidado, precisa ser visto. Não sei se eu fui muito prolixa, se dei muita volta, mas eu acho que um pouco Não, é. na verdade, vai abrindo várias É, perguntas aqui na minha cabeça. Mas uma delas, então, talvez uma constatação, é que existe talvez um subcapítulo dentro da MEV, que é uma MEV para o climatério, eu que, acredito que né, sim. tem Eu acredito que sim. características um pouco, né, mais adaptadas ou, né, mais próprias para essa fase de vida e que talvez, né, com certeza, precisam ser aprendidas, mas aí eu queria aproveitar que você está nessa atualização, né, está preparando um dos simpósios que vai Uhum. acontecer lá no Summit, né, e trouxesse aí o que já existe aí, assim, né, só dar uma pincelada, assim, do que as pessoas podem esperar, né, da sua fala, né, e da Ellen no simpósio, para eles entenderem um pouco o que está sendo estudado, quais são os avanços, o que existe de evidência, né? Então, isso que vai ser, eu acho que é muito interessante, eu acho que todos nós, e eu principalmente, estou aprendendo muito com a Ellen, porque de verdade, e eu confesso que a gente não vê o trabalho como que ela faz aqui no Brasil ainda. Então, acho que a primeira coisa é abre um espaço pro mercado mesmo, não só da MEV, mas acho que a medicina pode se apropriar disso. Você não está ouvindo ruído de novo, não, né? Não, estou ouvindo nada. É porque acho que o computador filtra, mas eu estou É. ouvindo. Desculpa, mas eu acho que é isso, assim, quando você... E aí a gente vai aprender muito com a experiência da Ellen, que está há anos, eu acho que ela trabalha com isso já há uns 17 anos. Deixa eu interromper um pouquinho. Você podia apresentar um pouquinho quem é a Ellen, porque o pessoal talvez Bom, não conheça. deixa eu só... Você não, vou só dar um segundinho aqui. Eu estou em casa e faz barulho aqui de várias coisas. Eu estou pedindo Não, silêncio. mas não está vindo É. nada para cá. Não. Tá, a Ellen Kocher, ela é uma profissional da medicina do estilo de vida, ela é uma coach em saúde que já está no mercado há muito tempo. Ela é uma californiana que trabalha nos Estados Unidos e na Suíça há muitos anos com o tema do coaching em saúde no climatério, para cuidar dos sintomas da menopausa. E ela tem um trabalho muito interessante que eu fiquei muito lisonjeada de poder conhecer, porque justamente ela traz a experiência dela de muitos anos de trabalhar principalmente dentro de empresas, não só nas empresas, mas também dentro das empresas, trazendo coaching em saúde para toda a comunidade da empresa. Então, ela não vai lidar com os sintomas e com as ferramentas do coaching em saúde só para a mulher que está vivenciando o climatério, mas para as pessoas que convivem com ela. Porque existe Interessante. é muito legal isso, porque existe uma relação clara do impacto econômico dessa mulher no climatério dentro das empresas. Existe um impacto grande porque uma porcentagem expressiva das mulheres abandonam seus empregos ou trocam os empregos por conta dos sintomas do climatério. E a empresa também, dentro do meio corporativo, tem uma dificuldade de lidar com isso que se apresenta naquele momento, sejam as alterações de humor, seja a questão que a gente não falou, mas que é a questão dos fogs, né, dos brain fogs que vem Uhum.
com muita clareza na nossa rotina, que a gente tem que lidar, e como instrumentalizar todo mundo, porque ela fala numa questão de uma responsabilidade compartilhada, assim, ela, Sim. Uhum. e é muito, muito interessante esse trabalho que ela traz. É muito legal. Quando você vai atrás dos materiais que ela acaba, ela vende isso como um produto, ela é muito, muito desejada, assim, é uma oportunidade em tanto estar com ela. E ela vende alguns cursos de, assim, como a pessoa vai lidar com o fogacho, por exemplo, com os sintomas vasomotores, ou dentro da empresa, do ambiente corporativo, porque tem situações que tem mulher que sua tanto que começa a molhar a roupa, fica com o rosto vermelho, enfim, começa a ficar muito transparente o desconforto físico que ela está Uhum. tendo. Uhum. Como que a gente lida com essa pessoa para ela não ficar constrangida? Mas ela traz isso dentro de um espírito de coletivo. Então, não é só a pessoa que está vivenciando isso que vai ter a a oportunidade de trabalhar com com essas, com essa nova realidade. É toda a comunidade, todo mundo que está em torno. Então, ela consegue usar a ferramenta de coaching para o coletivo, para o ambiente. Para aquela comunidade ali, né? Que eu acho que vale É, para quem criado. que eu acho que vale para quem está na MEV, para não deixar de lado, além do objeto do cuidado, que é a pessoa que busca a nossa ajuda para, enfim, estabelecer algumas mudanças que são necessárias na vida, muitas vezes chega numa hora que ou teve um evento cardíaco, ou teve alguma nova doença, enfim, sempre tem alguma coisa que motiva a pessoa a buscar uma mudança. É, tem aquele chacoalhão, né? Que É, faz a tem um pessoa negócio, assim, um susto. resolver mudar. Ela já consegue fazer essa abordagem do coaching saúde para um momento talvez anterior e para o Hum. coletivo. E é muito engraçado. Na Agora eu posso estar falando bobagem, que ela participa junto, inclusive a Carol Tuma está com ela na. Me deu um É branco. aquela World Alliance, né? Exatamente. Uhum. É, Que é uma coisa de ser inclusivo para todo mundo. sim, Então, para a sim, pessoa que sim. envelhece, para a comunidade LGBT, que Eles ama, têm esse olhar muito ampliado, é muito inclusive. ampliado. E eu achei muito rico e atualizado. Não sei se foi, Demais, se demais. precisava ouvir. Então é isso, né? A gente tem evidências, né? Temos pessoas olhando, estudando, praticando, né? Esse cuidado e não só com a pessoa, mas também com o ambiente da pessoa, né? A gente sabe que muitas vezes a mudança acaba ficando muito nas costas de uma pessoa, né? E é difícil, né? Se ela não tiver um ambiente ali que dá um suporte, e aí a gente sabe o suporte da família, mas também o suporte no ambiente de trabalho, de repente ela tem um suporte fora, né, um grupo de apoio, a Exatamente. gente sabe o quanto isso ajuda e sustenta, assim, esse cuidado, né, com a própria saúde. É muito interessante. Quando você, assim, se o pessoal tiver a oportunidade de dar uma espiada e buscar a questão da Ellen, do trabalho que ela faz com, com bem-estar mesmo, assim, né? Uhum. E tem a coisa a gramática de alguém que já passou e é uma mulher madura. Eu falo que é uma. Eu, geriatra, posso dizer talvez que é uma pessoa que é envelhecente, assim. Nós ativamente que estamos envelhecendo, vem com uma carga de experiência muito legal. Eu acho que. Eu juro que eu queria ficar sentada ouvindo ela falando o tempo todo, porque realmente é encantador, assim, o trabalho que ela faz. E é realmente para nós que estamos aqui no Brasil uma oportunidade única, né, Eu porque acho. esse tipo de profissional dificilmente vem para o Brasil e abre esse espaço, assim, e a gente conseguiu que ela viesse, conversasse com a gente e trouxesse toda essa experiência, toda não, né? Mas
um pouquinho aí para a gente começar a dar uns passos nessa caminhada que ela já faz há tanto tempo aí, né? Sim, com uma disposição, com uma doação, assim, sem nenhum, eu diria assim, com uma capacidade de compartilhar experiências, e eu digo de doação nisso mesmo, que me impressionou. Porque ela vem com toda a carga dela de anos de experiência mesmo com o Uhum. assunto, e de expertise. Assim, ela tá dando de presente pra gente isso. É muito Ah, legal. isso é muito legal você falar, porque às vezes tem isso também, né? A gente vai nos congressos por aí e o pessoal fica meio que escondendo o ouro, né? Só vem para vender curso, né? Vem para contar as Não, coisas pela metade. não, ela entrega Tá? tudo, assim, é impressionante. Então, pra gente, por isso que eu tô falando, eu tô lá que eu falei, gente, mas o que que eu vou falar? Eu vou ouvir, eu tenho muito que aprender com essa experiência, assim, é muito É, do que você conversou com ela, né? Tá entrando mais em contato. O que que você percebeu aí que você já conseguiu colocar em prática? Que tipo de resultado que você acha que você já tá tendo de volta e de retorno dos pacientes, nos atendimentos? Eu acho que ainda muito. Eu acho que há uma ferramenta a ser aprimorada, porque a gente precisa ainda fazer com que os nossos pacientes percebam que estamos disponíveis para isso nesse assunto. Abrir o espaço para essa conversa, porque eu acho que o buraco tá Hum. aí, assim, abrir o espaço para o entendimento de que é possível na consulta médica lidar com isso dentro dessa questão da medicina do estilo de vida. Porque nem nos ginecologistas as mulheres levam essas queixas, exceto se tiver numa condição muito crítica, muito gritante, que demande uma intervenção medicamentosa. Mas eu E, percebi que é ainda um mercado que, para mim, está em amadurecimento. Então, para eu te falar, uma experiência. Depois que o contato que eu tive com ela, eu percebi que precisa muito mais, assim, que tem coisas muito mais, ferramentas muito mais robustas a serem implementadas. Porque acho que ainda embrionário no sentido de ter essa abertura para trabalhar com isso de uma maneira efetiva. Para mim, está nesse momento, assim, que eu posso falar de coração. Porque antes a minha militância era quase política em relação a essa questão feminina no climatério, de como a medicina era uma implicância minha de como a medicina lidava com isso, por que que os médicos mesmos, os especialistas na saúde da mulher, tinham as suas limitações para lidar com isso, e, e era muito mais uma bandeira, mesmo que na prática clínica, da mulher que está experienciando isso e viu o tanto de coisa que estava faltando. E a partir daí vem esse novo aprendizado, que para mim ainda é um aprendizado, de como eu posso implementar isso de fato na prática clínica. prática, né? Porque, que nem, por exemplo, eu sou geriatra, a minha clientela já passou por isso, às vezes há 30 anos atrás, Uhum. né? Então, se a gente for pensar no tempo aquisitivo desses sintomas, dessa vivência, é uma mulher ainda um pouco mais jovem e que talvez eu tenha que ampliar esse meu range de público-alvo, porque eu ainda estou trabalhando com a mulher que já teve, já está na pós-menopausa e que lá na faixa dos 70 está procurando o geriatra para cuidar da saúde daqui para frente. Então, assim, eu quero envelhecer bem. Eu não pensei nisso antes, que a neve para mim cabe lá no berço, né? Lá na primeira Sim, sim. infância, né? Mas aí, ainda em tempo, quando ela vai
sentar e decidir que ela, gente, eu vou matar vocês duas. Porque tá minha filha e a minha ajudante passando aqui, rindo da minha cara. Eu vou matar ela. Você vai ver uma cena de extrema violência, assim, saindo sangue. Eu tenho ido pro consultório. Mas, só recapitulando, você vai cortar, claro, né? Sim, a gente vai editar. Mas o que eu vejo é essas pessoas, então, que agora, com 60 anos, decidiram que querem envelhecer bem e ainda em tempo disso, que a gente consiga fazer um trabalho pautado na questão da medicina do estilo de vida, que, para mim, é a ferramenta adequada, é a mais propositiva para isso, Uhum. e que a gente consiga também lidar com essas questões do climatério, do envelhecimento, da menopausa, da pós-menopausa, de como eu lido com o meu corpo, com o corpo, com essa, que eu falo que é um período aquisitivo, né? Com esse corpo novo, que eu vou ter que estar mais atenta para a alimentação, que eu vou ter que pensar, é agora a hora de pensar na atividade física, porque tenho a menopausa, tenho a osteoporose para prevenir, para evitar que tenha um desfecho ruim lá na frente. Eu tenho as questões cardiovasculares e o meu risco cardiovascular que vai mudar justamente por conta dessa queda do estrógeno e de como Sim. toda essa Uhum. questão metabólica vai estar funcionando. O quanto que a alimentação vai impactar nesse momento, o quanto que elementos novos que eu possa trazer para minha dieta. E é difícil implementar, porque, de novo, só quando a gente passa por isso a gente percebe que é quando você tem uma diminuição de o seu metabolismo dá um slowdown, aí você percebe que o que você comia antes, você vai ter que diminuir a quantidade de calorias, porque senão você vai ganhar peso. Como é que eu vou lidar com a questão do apetite? Como é que eu vou lidar com várias questões que são fisiológicas acontecendo, neuroendócrinas e etc. E como que eu vou encaixar, como eu tenho que mudar algumas coisas no meu dia a dia, que ferramentas que terão que ser utilizadas para que essa mudança ocorra, o que não é simples. É, sim, com certeza. Não é Então, para assim. mim, está nessa fase de. E para as mulheres mesmo que estão mais idosas, é, ter um ouvido empático mais antenado para os sintomas que muitas vezes não são ditos para os colegas, porque cai a importância das queixas dentro do tempo da consulta, porque tem tantas outras coisas importantes para serem vistas que a própria mulher passa a considerar essas queixas como uma queixa talvez numa escala de importância menor e acaba que perdem a oportunidade de. Serem trazidas e É, trabalhadas, né? eu acho que é isso. Do que você está do que você trouxe, né? Eu faço uma reflexão aqui que tem algumas questões a serem trabalhadas, né? Tem a questão nossa dos médicos, né? De como avaliar, de como abordar, né? Dessa questão da você falou que falta um pouco de um sistema de avaliação mais robusto aí que a gente aprenda a utilizar. Mas vejo que tem uma questão que você trouxe lá atrás do letramento, né, do aprendizado dos pacientes, de que isso é algo importante que pode ser trazido para uma consulta médica, né? E que o que eu vejo muito tem acontecido hoje em dia é que um pouco como essas questões não são tratadas dentro do consultório com o médico, elas acabam sendo tratadas por talvez, né, pseudo-especialistas na internet, né? Que isso é uma dor, é uma questão que ela existe, que ela está por aí, os algoritmos captam essas dores, né? E aí elas vão ser tratadas com pessoas que, é, não vou dizer que não estão qualificadas, nem nada assim, mas poxa, isso é uma coisa que deveria ser tratada pelo médico, né? Também por outros profissionais de saúde, com certeza, mas acaba, acho que muito sendo tratada por isso, por pessoas que experienciaram, que passaram, que foram atrás, aprenderam ali um pouco,
e acabam montando, né, protocolos assim e aí acabam às vezes montando protocolos padrões, né, e chamam as pessoas e de repente esse protocolo padrão não funciona para uma determinada pessoa e aí a pessoa acaba se sentindo pior ainda porque fala, poxa, eu fui atrás lá do protocolo, não sei o que, e não funcionou também. Ela acaba achando que ela realmente não tem o que ser feito para ela, né? E fica pior a situação dela, né? E tem uma coisa interessante nisso, porque aí vem todo o mercado, porque é um mercado que eu falo que ele é um mercado muito. A gente vive hoje um momento onde o mercado ele está ansioso por isso, e essa população dessas mulheres 50 a mais, elas estão ávidas para consumir a informação e ela pode vir de todos os lados, que é o que você falou, muitas vezes sem filtros, muito atrelada a coisas que não têm muitas evidências, assim, que não existem evidências robustas, então tem muita coisa do mercado de suplementos e de sendo que o foco mais importante está bem antes disso. Então, antes de falar de tomar um monte de suplemento, a gente tem que comer bem. Antes de falar de enfim, de produtos que estão sendo vendidos aí no mercado, a gente tem uma coisa que vem, o buraco é mais embaixo, assim, é anterior a isso. E acho que também vem nesse lugar essa oportunidade de tá falando sobre isso Sim. também. Abrindo esse espaço, né, na consulta médica ali, que pode ser numa consulta, de repente pode ser num grupo, né? Se forem queixas em comum, de repente dá para ser feito num trabalho em grupo com as pessoas. O- Os, os formatos podem ser os mais diversos e a nossa ideia, inclusive, é discutir um pouquinho sobre isso lá no simpósio, né? De formatos, abordagens, como é que, como é que a gente vai se instrumentalizando, aprendendo a trazer isso para a nossa prática. A gente aprende que é importante, mas a gente fica com essa angústia de não saber como colocar na prática realmente, né? Sim. Então, tá bom, Zélia. Não sei se eu ajudei, se eu atrapalhei. Nossa, ajudou muito. Eu agradeço muito sua a possibilidade de você ter vindo aqui, ter compartilhado aí essa sua experiência já um pouquinho com a Ellen, né? Trazido um pouco o que que vai Ah, ser não, mas abordado. não, é surreal. A gente não tinha isso antes dela. É, Esse vai ser o marco antes e depois dela, porque e ainda bem que a Carol Tuma trouxe ela para esse espaço de compartilhamento que que o simpósio vai trazer, porque vai muito além daquilo que a gente imagina ou desenha na nossa cabeça, assim. É realmente um universo à parte a ser e que cabe investimento aqui no Brasil. Não tem ninguém trabalhando efetivamente com isso nessa qualidade. Então, assim, eu como médica, o que eu acho que eu vou ter que fazer lá tipo, ficar com um babadorzinho assim para ficar colhendo a aham. baba. Não, de verdade, assim, me surpreendeu demais. Foi muito além, porque se antes eu tentava, de novo, com a Dani, começou essa discussão por conta de sintomas que a gente estava vivendo de climatério. Isso é em off aqui entre a gente. E aí eu comecei a montar um grupo de mulheres, que a maioria eram médicas, Aham. ou para a gente discutir isso. Eu falei, gente, e era a maioria ginecóloga, o que que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão lidando com isso? Porque eu estou tendo dificuldade com isso, com isso. Sim. Aí a gente começou a tomar café para discutir isso, porque era uma questão, de novo, política, era uma questão de ativismo. Eu falei, gente, como assim? Porque você vai no ginecologista, você ganha um adesivo de um system concho da vida, e é isso que temos para hoje. Não tem nada para além disso na prática É. do consultório, do especialista. Isso a gente não pode falar, né? Mas é uma dor, assim. Eu falei, mas como? É isso? É desse jeito? Entrega para Deus e tá tudo bem? O que que eu vou fazer? Eu engordei 14 quilos, eu não tô conseguindo treinar, minha vida virou de ponta cabeça, tá um inferno. A de você está assim também? Ah, não, comigo acontece isso, aí papai vai juntando um Olha monte só, de quanta coisa coisa que não é dita, né? Que não é, e todos, mas está aí.
tá profissionais com. da área da saúde. Eu É, falei, pô, mas se assim, se aqui tá assim, imagina na Jamaica. E o resto exatamente. da galera? Eu falei, pera, como assim? Pera, para, vamos ver isso aí, o que que tá acontecendo? Agora, precisa gente que passa por uma faculdade de medicina, ninguém dá relevância para o assunto? Pô, É, metade da população é mulher, pois é. metade das mulheres vivem na menopausa e ninguém vai lidar com isso? Como assim? Aí que caiu a ficha. Então, por isso que eu também estou nessa fase de muito mais de aprendizado do que de experiência, assim. Sim, Então, sim. não sei se eu mais ajudo ou complico nesse. Levantar questões eu acho que já é importante, né? Um assunto que é tão presente, mas é tão pouco falado. Eu acho que trazer esse olhar de levantar a questão, né, de como está aqui, de trazer a experiência própria, eu acho que ajuda demais, com certeza, porque é isso, a questão está aí, as pessoas estão buscando ajuda, não estão encontrando, mas acabam encontrando em outros lugares que talvez não sejam os mais adequados, né? Então, a nossa ideia é ajudar, começar essa discussão, mas também começar a ajudar as pessoas que querem atender, né, os pacientes aí E eu acho que, com, sobretudo, discutir como instrumentalizar isso dentro da é, média, sim, porque é uma coisa que de verdade passou batido. Eu comprei um tempo atrás um livro de medicina de estilo de vida no cuidado da saúde da mulher no Lifespan. Um livro super bacana, assim, um livro, aqueles livros teóricos que hoje em dia quase ninguém mais compra livro para estudar. E aham. achei super interessante porque estava tudo ali no livro. Interessante. E porque daí ele pontua os capítulos quando ele vai falar de alimentação na Lifestyle Medicine, ele traz alimentação, ele traz na adolescência, ele traz na infância. Aí ele tem o capítulo da menopausa, ele tem o capítulo, mas aqui a gente não aborda, não lida com isso. Como que você vai entender os sintomas cardiovasculares da mulher que está na menopausa, que são diferentes dos homens? Quanto tempo que a medicina deixou mulheres infartarem e morrerem porque os sintomas delas são diferentes? Só. E É, aí E é verdade, aí você vai procurar, aí você, curiosa, você entra lá no PubMed, aí você vai ver realmente o sintoma da mulher é diferente. Pô, por que ninguém me ensinou isso na faculdade? uhum. Pois é, tá lá a informação. É um pouco o que acontece com a MEV também, né? Tem um monte de publicação, mas na faculdade a gente praticamente não Não tem, é? não discute, Aí, não aprofunda, né? As enfim, evidências. mas acho que isso vai para todos os lados e por que que as É, mulheres também têm mais demência, por que que também que não está clara a relação, mas o estrógeno que cai é um fator de risco, e aí a gente tem mais Alzheimer na população feminina, tem toda uma questão. Então, é extrema relevância lidar com isso para evitar doenças lá sim. na frente. Então, Uhum. estou nesse É, lugar, não sei. trazendo essa, acima de tudo, a qualidade de vida, né? Sim, A gente quer olhar não só para a prevenção de doença, né? Porque isso acaba fechando demais a é, conversa e expandindo, né? Trazendo esse olhar da qualidade de vida. sim. Então tá bom, Zé, eu agradeço a sua possibilidade, disponibilidade aqui de conversar com a gente. A Zélia vai estar lá conversando, né? Vai estar com a Ellen Cocker no nosso simpósio. É no dia 28 a sua É no dia apresentação. 20. A gente trocou horário, mas eu acho que é dia 28 de É, manhã. dia 28, mas a gente está convidando vocês para participarem dos 2 dias, né? 28 e 29. Além da Ellen, vai ter outras pessoas, outros palestrantes internacionais que trabalham com mudança de comportamento, com coaching, com entrevista motivacional, de fora do Brasil. Então, a gente está aqui para mostrar um pouquinho o que vai ter lá de conversa das pessoas que vão estar lá e convidar vocês a participarem, tá bom? Sim, Zélia, muito se você obrigada. quiser falar alguma coisa para se despedir Ah, aí, então, isso é. Ah, tá. Para gravar ou para falar em off? Você que manda. para gravar. Não, eu acho que é isso. Espero encontrar todo mundo lá no dia 28. Eu acho que a apresentação ela já está pronta e traz slides muito ricos, assim, tá muito robusta a estrutura da aula.
é um workshop, na verdade, então tem esse espaço para que as pessoas estejam interagindo com a matéria. E é isso. A gente espera que todo mundo fique satisfeito aí com o que vai encontrar. Então tá bom. Obrigado. E em off, agora é outra coisa, Deixa eu parar a gravação aqui. tá? Eu estou muito preocupado porque a gente